E se o maior peso que você carrega não fosse o que aconteceu hoje, mas o fato de você nunca ter aprendido a fechar a porta por dentro? Pense nisso com toda a calma do mundo. Imagine o seu corpo como uma casa. Durante o dia, as janelas ficaram abertas, pessoas entraram e saíram, o vento trouxe poeira e o barulho da rua preencheu cada corredor. Agora, você deitou o corpo na cama, mas as janelas da sua mente continuam escancaradas. O dia terminou lá fora, no relógio da parede, mas ele continua acontecendo com toda a força dentro de você. Existe um tipo de exaustão que o sono comum não cura. É aquela sensação de estar cansado, mas eletrizado por dentro. Isso acontece porque você se tornou um mestre em continuar. Você foi treinado para ser útil, para ser forte, para dar conta de tudo e para nunca deixar a peteca cair. E isso te trouxe vitórias, é verdade. Mas agora, no silêncio do quarto, o seu corpo implora por descanso e a sua mente simplesmente não sabe como atender o pedido. Ninguém te deu o manual de como encerrar o dia internamente. Este roteiro não é para te motivar, não é para te dar dicas de produtividade. É um espaço de transição profunda, um mergulho entre a vida agitada e o silêncio absoluto. Enquanto você me ouve, o seu subconsciente não está analisando lógica ou matemática. Ele está absorvendo estados de espírito. Se você adormece em luta, sua vida acordada será uma batalha. Se você adormece em soltura, sua vida será fluida. Hoje, você tem permissão para não ser ninguém. Você não precisa ser o pai, a mãe, o profissional ou o herói. Você só precisa permitir que o dia termine. 20 lições. 20 convites para que cada célula do seu corpo aprenda que descansar não é perigo, é sabedoria. Fique aqui, não para melhorar, mas para, finalmente, encerrar. Lição 1. O dia só termina quando você para de carregá-lo. Muitas pessoas acreditam que o dia acaba quando o sol se põe, mas a verdade é que o sol nasce e se põe várias vezes dentro da nossa cabeça antes de realmente conseguirmos dormir. O dia não termina no horário marcado. Ele não termina quando você escova os dentes ou quando apaga a luz do abajur. O dia só termina, de verdade, no exato segundo em que você para de segurá-lo com as mãos da sua mente. Pense na sua mente agora como se ela estivesse segurando centenas de fios invisíveis. Cada fio está ligado a uma coisa que aconteceu hoje. Uma conversa rápida na padaria, um e-mail que você leu e não respondeu, a expressão no rosto de alguém que te deixou desconfortável, o preço das coisas no mercado, o barulho do trânsito. Você está deitado, mas as suas mãos mentais estão apertando esses fios com força, como se, ao soltá-los, o mundo fosse desmoronar. Durante as horas de sol, você fez o que precisava. Você foi um guerreiro. Você resolveu problemas grandes e pequenos. Você cuidou de outras pessoas. Você se manteve funcional mesmo quando estava triste ou irritado. Isso exigiu uma energia imensa, mas a força que não tem um fim vira um fardo. O seu corpo é uma máquina biológica maravilhosa, que entende ciclos. Ele entende quando a caçada começa, mas ele só entra em modo de reparação quando ele tem a certeza absoluta de que a caçada terminou. E você nunca disse ao seu corpo que o dia acabou por dentro. Você aprendeu a caminhar carregando peso. Aprendeu que, para ser alguém de valor, você precisa estar sempre ocupado, sempre preocupado, sempre antecipando o próximo passo. Isso virou um hábito automático. É por isso que quando você deita, a mente começa a repassar tudo. Ela revisa o que você disse, o que não disse, o que deveria ter feito diferente. Ela tenta editar o passado, mas o passado é pedra, não aceita edição. Nesta noite eu te convido a fazer um exercício de despojamento. Imagine que você está entrando em uma sala de descanso onde é proibido entrar com bagagem. Tudo o que aconteceu hoje, as alegrias e as tristezas, as vitórias e os erros, deve ser deixado na porta. Não é que você vai esquecer essas coisas para sempre. Elas estarão lá amanhã se você quiser buscá-las. Mas agora elas não têm utilidade. Levar o dia de hoje para a cama é como tentar dormir vestindo uma armadura de metal pesado. Tire a armadura. Sinta a leveza de ser apenas pele e osso.
apenas respiração e presença. O dia de hoje já é uma página virada no livro do tempo. Nada do que você pensar agora vai mudar 1 milímetro do que já aconteceu às 10 da manhã ou às 3 da tarde. O você que está deitado agora não é o mesmo você que estava na rua resolvendo problemas. O você de agora é um ser que precisa de reconstrução, e a reconstrução só acontece no vazio. Enquanto você ouve o ritmo da minha voz, perceba se existe algum ponto de tensão no seu rosto, nos seus ombros ou nas suas mãos. Essa tensão é o rastro físico do dia que você ainda está tentando carregar. Solte os fios. Deixe que eles caiam. Perceba que, ao soltá-los, nada de ruim acontece. O quarto continua silencioso. A cama continua te segurando. O ar continua entrando e saindo. Você está seguro no seu não fazer. O sono não é algo que você busca com esforço. É algo que te encontra quando você para de fugir. É um encontro natural entre o cansaço e a entrega. Ao parar de carregar o dia, você abre espaço para que a noite te envolva. Deixe que as imagens do dia fiquem borradas como uma pintura na chuva. Deixe que as vozes das pessoas fiquem distantes, como o som de um rádio em outro cômodo. Você não precisa mais do dia. O dia acabou e você, finalmente, pode ficar em paz. Lição 2. O corpo não descansa enquanto ainda espera algo. Você já percebeu como, às vezes, mesmo estando em um lugar calmo, o seu coração parece bater com uma pressa que não faz sentido? Ou como a sua respiração parece curta, como se você estivesse prestes a correr uma maratona? Isso acontece porque o seu corpo está preso em um estado de espera. Ele está em prontidão. Ele está aguardando o próximo sinal, a próxima demanda, a próxima emergência. Viver em alerta constante foi algo que você aprendeu para se proteger. Talvez na sua infância, ou em um emprego antigo, ou em um relacionamento difícil, relaxar significava perigo. Você aprendeu que ser pego de surpresa doía. Então você criou um sistema de vigilância que nunca dorme. Você deita o corpo, mas o seu sistema nervoso continua com os olhos abertos, vigiando as sombras da mente. Essa espera silenciosa consome uma quantidade absurda de energia. É como deixar o motor de um carro ligado a noite inteira na garagem. De manhã, a bateria estará descarregada. Você acorda cansado porque passou a noite inteira esperando por algo que nunca chegou. Você espera o desfecho de uma briga, espera o resultado de um exame, espera que alguém te reconheça, espera que a vida finalmente fique estável. Os estoicos, como Epicteto, ensinavam que a maior parte das nossas angústias vem de tentar controlar coisas que não estão nas nossas mãos. E a espera é a forma mais sutil de tentativa de controle. Você espera porque acredita que, se estiver atento, poderá evitar o sofrimento. Mas a verdade é que a vida acontece com ou sem a sua vigilância. A única coisa que a sua vigilância faz é te roubar a vida presente. Nesta noite, a lição é sobre encerrar a espera. Imagine que você recebeu um comunicado oficial do universo dizendo: não há nada para ser resolvido pelas próximas 8 horas. Ninguém vai te chamar. Nenhuma decisão precisa ser tomada. O mundo está em modo de pausa para você. Como o seu corpo reagiria a essa notícia? Sinta os seus músculos recebendo essa permissão. A espera é uma tensão que começa na base do crânio e desce pelas costas. É uma sensação de que você precisa estar pronto. Mas agora eu te pergunto, pronto para quê? No escuro do seu quarto, entre 4 paredes seguras, não há nada para enfrentar. O inimigo não está aqui. O problema não está aqui. O futuro ainda não chegou. Sinta o contato do seu corpo com o lençol. Perceba a temperatura do ar. Estes são os fatos reais. A espera é uma ficção da mente. Cada vez que um pensamento de "eu preciso" ou "eu deveria" surgir, diga para si mesmo: "eu não estou mais esperando". Deixe que essa frase ecoe nas suas células. O descanso real só acontece quando a alma se sente autorizada a baixar a guarda. É um ato de coragem confiar na vida o suficiente para dormir. É dizer, eu confio que mesmo que eu não vigie, o sol nascerá amanhã.
Essa confiança é o oposto da espera. É a soltura total. Visualize a espera saindo do seu corpo como um vapor escuro, deixando cada nervo, cada tendão e cada osso. Veja como o seu peito se expande mais quando você não está esperando o próximo golpe. Você está livre da obrigação de estar alerta. A noite é o seu escudo. O silêncio é a sua fortaleza. Agora que você parou de esperar, o sono pode finalmente te encontrar, porque você não está mais fugindo dele em direção ao amanhã. Lição 3. Pensar à noite é tentar resolver o que pede pausa. A mente humana é uma ferramenta magnífica. Ela é capaz de criar aviões, sinfonias e soluções para problemas complexos. Durante o dia, o seu pensamento é o seu melhor aliado. Você o usa para organizar a agenda, para entender os outros, para planejar o futuro. Mas quando a noite chega, o pensamento muda de natureza. Ele deixa de ser um mestre e passa a ser um invasor. O que acontece é que a mente não sabe quando o expediente acabou. Como ela foi muito útil durante o dia, ela acredita que precisa continuar sendo útil à noite. Então, quando você deita, ela começa a te oferecer presentes indesejados, lembranças de erros cometidos há 5 anos, preocupações com a conta de luz, diálogos imaginários onde você finalmente diz o que pensa. A mente acredita que está te ajudando a resolver a vida. Mas existe uma verdade que os estoicos sabiam muito bem. Existem problemas que só se resolvem com a ação, e existem problemas que só se resolvem com o tempo. E à noite, você não tem o poder da ação. Você está deitado no escuro, imóvel. Tentar resolver um problema prático às 2 da manhã é como tentar pintar um quadro em uma sala sem luz. Você só vai fazer bagunça e se cansar. Pensar à noite é, na verdade, um sintoma de que você ainda não aceitou a pausa. É uma tentativa desesperada de ter controle sobre um mundo que é inerentemente incerto. Você acredita que, se pensar o suficiente, encontrará a solução mágica. Mas o pensamento noturno é circular. Ele não leva a lugar nenhum. Ele apenas cava um buraco mais fundo na sua exaustão. Nesta lição, vamos aprender a tratar o pensamento noturno como ele merece, como um barulho de fundo. Imagine que os seus pensamentos são como o som de uma televisão ligada em outro andar da casa. Você consegue ouvir que há alguém falando, mas não consegue distinguir as palavras. Você não precisa subir as escadas para desligar a TV. Você pode apenas ignorar o som e focar na maciez do seu travesseiro. Quando um pensamento surgir dizendo, precisamos resolver isso agora, responda com gentileza. Obrigado por tentar ajudar, mas agora não é o horário de expediente. Não brigue com a mente. Brigar com a mente é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O esforço da briga te mantém ainda mais acordado. Apenas retire o interesse. A mente desacelera quando percebe que não tem público. Se você não se emociona com o pensamento, se você não se irrita com ele, se você não embarca na história que ele está contando, ele perde a força. Ele se torna apenas um sussurro irrelevante. Sinta o alívio de não ter que ser inteligente agora. Você não precisa ter ideias brilhantes. Você não precisa ser produtivo. Você tem o direito sagrado de ser vago, de ser impreciso, de deixar os pensamentos ficarem nublados e sem nexo. O sono adora a confusão mental mansa, aquela onde as imagens começam a se misturar e o sentido das coisas se perde. Diga para a sua mente: tudo o que você está me mostrando agora será visto amanhã com a luz do sol. E confie nisso. A luz do dia traz clareza. O escuro da noite traz restauração. Não tente inverter as coisas. Deixe que o pensamento se dissolva na imensidão do seu cansaço. Você não é os seus pensamentos. Você é o espaço onde eles acontecem. E esse espaço agora quer ser preenchido por nada além de paz. Lição 4. Você não precisa fechar tudo para poder descansar. Uma das maiores mentiras que nos contaram é que o descanso é uma recompensa que ganhamos apenas depois de terminarmos todo o trabalho. Fomos criados com a ideia de que só podemos relaxar quando a mesa estiver limpa, os e-mails respondidos e os conflitos resolvidos. Mas, se você olhar para a vida com honestidade,
verá que nada nunca termina de verdade. A vida é um fluxo contínuo de coisas que começam, mudam e ficam pendentes. Se você esperar o momento em que nada esteja em aberto na sua vida para poder dormir em paz, você nunca mais dormirá. A ansiedade adora a palavra conclusão. Ela te sussurra que enquanto houver uma ponta solta, você corre perigo. Mas o estoicismo nos ensina a arte de viver bem no meio do inacabado. Marco Aurélio, o imperador, tinha um império inteiro para cuidar, guerras para vencer e traições para lidar. Mas ele sabia que precisava dormir, mesmo com o mundo pegando fogo. Nesta noite, a sua tarefa é aceitar o inacabado. Aceite que existem conversas que ficaram pela metade. Aceite que existem tarefas que você não conseguiu cumprir. Aceite que existem perguntas sem resposta. Imagine que você está pegando todos esses processos abertos e colocando-os em uma gaveta chamada amanhã. Você não está abandonando as suas responsabilidades. Você está apenas reconhecendo que o ser humano precisa de intervalos para continuar sendo humano. O que causa a insônia não é a pendência em si, mas a sua resistência a ela. É o fato de você não se perdoar por não ter sido perfeito hoje. Mas a perfeição é um peso que ninguém consegue carregar por muito tempo. Deixe o dia ser imperfeito. Deixe que ele tenha falhas, lacunas e erros. O descanso não é para quem merece, é para quem precisa. E você precisa agora. Sinta como é libertador dizer: está tudo bagunçado e eu vou dormir mesmo assim. Quando você diz isso, você quebra o poder que a ansiedade tem sobre você. Você mostra para o seu subconsciente que a sua paz é mais importante do que a sua lista de tarefas. Imagine que você é uma árvore. Uma árvore não se preocupa se todas as suas folhas estão crescendo ao mesmo tempo ou se uma raiz encontrou uma pedra no caminho. Ela apenas repousa no inverno, aceitando o que o tempo lhe traz. Seja como essa árvore. Deixe que as suas pendências fiquem no chão como folhas secas. Elas não vão a lugar nenhum. Elas estarão lá amanhã e você terá muito mais força para lidar com elas depois que o seu corpo tiver se reconstruído no silêncio. Dê a si mesmo a permissão de ser uma obra em construção. Ninguém exige que um prédio em obras tenha as luzes acesas e os móveis no lugar todas as noites. O canteiro de obras da sua vida pode ficar escuro e silencioso por algumas horas. Sinta o alívio dessa permissão. O mundo não vai parar porque você parou. Deixe que o inacabado descanse junto com você. Com certeza, para alcançar a meta de 75. 0 caracteres. Cada lição deve ser um mergulho profundo, quase hipnótico, repetindo verdades fundamentais de diferentes formas para que o subconsciente absorva a segurança e o desapego. Aqui está a continuação, com as lições 5, 6 e 7, escritas com a máxima expansão textual. Lição 5. A mente desacelera quando entende que não será cobrada. Existe uma engrenagem invisível dentro da sua cabeça que nunca para de girar, e o combustível dela é a cobrança. Desde que você era muito pequeno, o mundo te ensinou que você precisa ser algo. Você precisa ser produtivo, precisa ser educado, precisa ser rápido, precisa ter as respostas certas na ponta da língua. Com o tempo, essa cobrança externa se transformou em uma voz interna, um juiz que mora dentro de você e que nunca tira férias. E esse juiz é quem mais atrapalha o seu sono. Mesmo agora, deitado no escuro, o juiz continua trabalhando. Ele olha para o relógio e te cobra. Por que você ainda não dormiu? Ele olha para as suas preocupações e diz: você deveria estar mais calmo. Ele olha para o seu dia e pergunta: será que você fez o suficiente? Perceba como até o seu descanso virou uma tarefa de desempenho. Você tenta relaxar como se estivesse participando de uma competição, onde o prêmio é o sono e a falha é o cansaço do dia seguinte. A grande verdade estoica que você precisa abraçar hoje é esta: a mente só desacelera de verdade quando percebe que não há nada a ser entregue. A mente é como um funcionário muito dedicado que só para de trabalhar quando o chefe diz que a loja fechou e que ninguém mais vai entrar. Enquanto houver uma expectativa de ter que relaxar,
a sua mente continuará em alerta, tentando cumprir a meta do relaxamento. Imagine que, a partir deste momento, você está demitido de todas as suas obrigações. Não apenas das obrigações do trabalho, mas da obrigação de ser uma pessoa equilibrada. Se você estiver inquieto, tudo bem. Se estiver com pensamentos acelerados, tudo bem. Ao retirar a cobrança pelo silêncio, você retira o peso que mantém a mente girando. A mente é como a água de um lago. Se você tenta acalmá-la batendo nela com as mãos, você só cria mais ondas. Se você apenas a deixa em paz, ela se acalma sozinha pela força da gravidade. Sinta o alívio de não ser cobrado por nada agora. Ninguém está te avaliando. Deus, o universo ou a natureza não esperam que você seja perfeito às 3 da manhã. Você tem o direito sagrado de estar confuso, de estar cansado ou de estar simplesmente existindo no escuro. Quando a mente entende que não haverá uma prova de desempenho amanhecer, ela perde o interesse em ficar alerta. Ela começa a bocejar. Ela começa a desviar o olhar dos problemas. Deixe que o seu subconsciente sintonize nessa frequência, a frequência da ausência de cobrança. Você não precisa fazer o sono acontecer. O sono é um processo biológico automático, como a digestão ou a batida do seu coração. Você não cobra do seu coração que ele bata. Ele simplesmente bate. O sono também virá, no tempo dele, se você parar de cobrar que ele chegue agora. Entregue-se ao conforto de ser insuficiente por uma noite. Seja apenas um ser que respira, sem metas, sem planos e, principalmente, sem cobranças. Lição 6. Existe um tipo de peso que só se solta no escuro. Durante as horas de luz, nós vivemos protegidos por nossas máscaras. Nós usamos a máscara do profissional competente, do amigo engraçado, do pai paciente, da pessoa que sabe o que está fazendo. Essas máscaras são necessárias. Elas nos ajudam a navegar no mundo social, mas elas pesam. Existe uma tensão muscular constante em manter a face, em não deixar transparecer o medo, a dúvida ou a tristeza. E esse peso não se dissolve só porque você chegou em casa. Você carrega para a cama o esforço de ter sido alguém o dia inteiro. Esse é um peso que não se resolve com uma lista de tarefas concluídas, porque é um peso da alma. É o desgaste de ter contido as suas emoções para não incomodar os outros. É a exaustão de ter fingido uma força que você nem sempre sentia. Esse tipo de fardo emocional é denso. É como uma fumaça que preenche o peito e dificulta a respiração profunda. A noite e o escuro têm uma função medicinal que o dia não possui. No escuro você não tem rosto. No escuro ninguém pode te ver e por isso você não precisa provar nada. O escuro é o convite da natureza para que você solte a armadura. Os estoicos falavam da importância de sermos honestos com nós mesmos, e não há momento mais honesto do que o silêncio da madrugada. Imagine agora que o escuro ao seu redor é como uma água morna e purificadora. Essa escuridão está tocando a sua pele e absorvendo, pouco a pouco, toda a maquiagem emocional que você usou hoje. Deixe que o escuro leve embora a sua necessidade de ser forte. Deixe que ele leve a sua necessidade de ter razão. No escuro, você é apenas um ponto de consciência flutuando no infinito. Você é tão vasto quanto o espaço entre as estrelas. Sinta o peso das suas pálpebras. Esse peso é a gravidade te chamando de volta para a Terra, te lembrando que você é parte da natureza. E a natureza não se esforça para ser, ela apenas é. Uma pedra não se esforça para ser pesada, uma árvore não se esforça para crescer. Você não precisa se esforçar para ser você mesmo agora. No escuro, você pode finalmente desmoronar com segurança. Não tenha medo da sensação de vazio que o escuro traz. Esse vazio não é solidão, é espaço. É o espaço que você precisava para que as suas células se renovem. Solte o peso das palavras que você engoliu. Solte o peso dos olhares que você recebeu. Deixe tudo isso se dissolver na escuridão do quarto. Quanto mais você aceita o escuro, mais leve o seu corpo fica. E quanto mais leve o corpo, mais fácil é para a alma se desprender da vigília e mergulhar no oceano do sono.
Você está seguro no anonimato da noite. Lição 7. A aceitação da imperfeição é o fim da luta. Uma das maiores causas da insônia moderna é a nossa briga contra a realidade. Nós deitamos e começamos a brigar com o que aconteceu. Eu não devia ter falado aquilo. Por que eu agi daquela forma? O dia devia ter sido mais produtivo. Essa luta contra o passado é a receita perfeita para manter o cérebro em chamas. Você está tentando mudar um fato que já está gravado no tempo, e essa impossibilidade cria uma frustração que o corpo interpreta como perigo. O estoicismo nos ensina o amor fati, o amor ao destino. Isso significa aceitar tudo o que acontece, inclusive as nossas próprias falhas, como algo que não poderia ter sido de outra forma. Se o seu dia foi confuso, aceite. Se você cometeu erros, aceite. Se você não foi a melhor versão de si mesmo hoje, aceite. A aceitação não é conformismo, é inteligência. É parar de gastar energia com o que já passou para guardar energia para o que você pode mudar amanhã. Nesta noite, eu quero que você olhe para as suas imperfeições de hoje com uma ternura infinita. Imagine que você está olhando para uma criança que tropeçou e caiu. Você não gritaria com ela. Você a pegaria no colo e diria que está tudo bem. Faça isso com você mesmo agora. O dia foi imperfeito porque a vida é imperfeita. Você falhou porque é humano. E ser humano é um processo constante de tentativa e erro. Ao aceitar que o dia foi como foi, você encerra a guerra interna. E onde não há guerra, há paz. Sinta a tensão saindo do seu estômago e do seu peito no momento em que você diz: eu aceito o meu dia exatamente como ele foi. Não tente justificá-lo, não tente explicá-lo. Apenas deixe-o ser o que foi. Uma página rascunhada, manchada, mas vivida. O subconsciente se acalma profundamente quando percebe que o julgamento parou. Quando você para de se criticar, o seu sistema nervoso entende que o ambiente é seguro e que ele pode baixar a guarda. A aceitação é o melhor sedativo que existe. Ela relaxa os músculos da testa, solta a mandíbula e permite que a respiração flua sem obstáculos. Sinta o prazer de ser imperfeito. É a imperfeição que nos permite aprender. É a lacuna que permite o crescimento. Se tudo fosse perfeito, o descanso não seria necessário. Mas porque somos limitados, porque nos cansamos, porque erramos, nós recebemos o presente da noite para recomeçar. Abrace a sua humanidade. Deixe de lado o chicote da autocrítica. Você fez o que foi possível. Agora o que é possível é apenas descansar. A luta acabou. A paz da aceitação é o seu novo travesseiro. Lição 8. O amanhã é um fantasma que não pode te tocar. A ansiedade é essencialmente uma viagem no tempo. É a sua mente saindo do conforto do presente e correndo para um futuro que ainda não existe, tentando resolver problemas que ainda não nasceram. Você deita o seu corpo na cama, mas a sua mente já está na reunião das 9 da manhã, na conta que vence na semana que vem ou na conversa difícil que você terá que enfrentar em alguns dias. Você está tentando viver 2 tempos ao mesmo tempo e o seu sistema nervoso não foi projetado para carregar essa carga dupla. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, nos deixou um aviso valioso. Muitas coisas nos atormentam mais do que o necessário, e muitas nos atormentam antes de ser necessário. Quando você se preocupa com o amanhã à noite, você está pagando juros por um empréstimo que talvez nunca precise fazer. O amanhã é um fantasma. Ele não tem corpo, ele não tem solidez, ele não tem poder real para te ferir agora. No entanto, você permite que esse fantasma roube a única coisa real que você possui neste momento, o seu descanso. Entenda uma verdade biológica profunda. O você, que está deitado agora, no escuro e em silêncio, não possui as ferramentas para agir no mundo físico. Tentar resolver problemas futuros na cama é como tentar dirigir um carro que está desligado e sem combustível. Você pisa no acelerador da mente, o motor da ansiedade ronca alto, mas você não sai do lugar. Você apenas desgasta as peças, queima a sua energia vital e acorda ainda mais despreparado para enfrentar os desafios reais
quando eles finalmente chegarem. Esta noite, vamos tratar o amanhã como o que ele realmente é: fumaça. Imagine o amanhã como um rio que corre muito longe daqui, depois de uma grande curva na estrada. Você ainda não chegou na margem desse rio. Você está em um acampamento seguro, protegido e quente. Não adianta tentar nadar no ar. Quando você chegar ao rio, amanhã você saberá o que fazer. Você sempre soube. Olhe para trás na sua vida. Quantas vezes você achou que não daria conta? Quantas vezes a noite pareceu eterna? E, no entanto, você superou todas elas. A sua capacidade de resolver problemas será ativada no momento certo. Mas esse momento não é agora. Sinta o peso das suas pernas contra o colchão. Sinta o ar entrando nas suas narinas um pouco mais fresco e saindo um pouco mais quente. O real é o que você pode tocar agora. O real é o conforto do seu travesseiro. O amanhã é apenas uma construção mental, uma projeção que não tem o direito de invadir o seu santuário de repouso. Cada vez que a sua mente viajar para o futuro, traga-a de volta com a doçura de quem traz um filhote de volta para o ninho. Ao soltar o amanhã, você recupera o seu poder. Um ser humano bem descansado, com os nervos calmos e a mente clara, lidará com qualquer imprevisto com 10 vezes mais eficácia do que alguém que passou a noite lutando contra sombras. O descanso é a sua maior estratégia de sobrevivência. É o seu investimento mais inteligente. Deixe que o futuro cuide de si mesmo. O universo está em movimento e você não precisa vigiar o amanhã para que o sol nasça. Apenas descanse. O fantasma não tem poder aqui. Lição 9. O perdão é o melhor sedativo para a alma. Muitas vezes, o que nos mantém acordados não são os barulhos do mundo, mas o tribunal interno que montamos dentro da nossa cabeça assim que as luzes se apagam. Começamos a repassar o nosso dia e focamos obsessivamente nos nossos erros. Aquela resposta que não foi a melhor, aquela tarefa que procrastinamos, aquele momento em que perdemos a paciência. Você se torna o juiz, o promotor e o carrasco de si mesmo, acreditando, lá no fundo, que se punir com pensamentos cruéis servirá de pagamento pelas suas falhas. Mas o estoicismo nos ensina uma visão muito mais lúcida e bondosa da natureza humana. Errar não é um desvio de caráter. É o estado natural de quem está aprendendo a viver. Marco Aurélio escrevia que ninguém erra porque quer, mas sim por falta de clareza, ou por estar sob uma pressão que a alma ainda não sabia como lidar. O você de agora, que está refletindo na cama, é mais sábio do que o você que cometeu o erro algumas horas atrás. Mas não é justo usar a sabedoria de agora para chicotear quem você era antes. A culpa é uma das energias mais pesadas que existem. Ela contrai os vasos sanguíneos, encurta a respiração e mantém o cérebro em um estado de alerta químico, impedindo que o subconsciente entre na fase de reparação profunda. O perdão, por outro lado, é um ato de inteligência. Perdoar a si mesmo não significa ignorar o erro, mas sim aceitar que ele já faz parte do passado e que a melhor forma de honrar a vida é estando descansado para tentar ser melhor amanhã. Esta noite, eu convido você a declarar um armistício total com a sua própria história de hoje. Imagine que você está assinando um perdão oficial para si mesmo. Solte o peso das ofensas que você sofreu e das ofensas que você acredita ter cometido. Carregar rancor contra os outros ou contra si mesmo é como carregar uma brasa quente na mão, esperando a chance de jogá-la em alguém. Quem se queima minuto após minuto é você. Sinta como o seu corpo se torna mais leve quando você para de segurar o chicote da autocrítica. O perdão suaviza a expressão do seu rosto, relaxa os seus ombros e abre caminho para que o sono venha como um bálsamo curativo. Diga para o seu subconsciente: está tudo bem, estamos em paz. Sinta essa paz se espalhando como uma luz morna, dos dedos dos pés até o topo da cabeça. Você fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Agora, entregue o resto ao silêncio. A noite perdoa tudo. O sono cura tudo. Permita-se ser perdoado pela própria vida. Lição 10. O silêncio não é um vazio, é um retorno.
Muitas pessoas têm medo do silêncio absoluto da noite. Quando os ruídos da rua diminuem e as notificações do celular param, o que sobra é o encontro direto com a nossa própria existência. Para quem vive fugindo de si mesmo através de estímulos, esse silêncio pode parecer um deserto assustador, um espaço onde as inseguranças ganham voz. Por isso buscamos distrações até o último segundo, telas, vídeos, músicas, qualquer coisa para não encarar o nada. No entanto, para o estoicismo, o silêncio é o nosso estado mais sagrado. É o que Marco Aurélio chamava de retirar-se para a sua própria cidadela. O silêncio não é a ausência de algo, é a presença de tudo o que é essencial. Quando o mundo lá fora se cala, ele não está te abandonando, ele está te devolvendo para você mesmo. O silêncio da noite é o momento em que todas as partes de você, que foram espalhadas pelo mundo durante o dia, voltam para casa. Pense no silêncio como uma substância medicinal. Durante o dia, você foi fragmentado. Uma parte de você estava no trabalho, outra nas redes sociais, outra nas preocupações de terceiros. Você estava diluído. O silêncio é o processo de recolhimento. É o momento em que você volta a ser um todo, uma unidade, um ser completo que não precisa de nenhum estímulo externo para ter valor. Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz e percebe os espaços de silêncio entre as palavras, sinta como esse espaço sem som é, na verdade, reconfortante. Não tente preencher o silêncio com pensamentos. Não tente lutar contra ele. Apenas mergulhe nele como se mergulhasse em uma água morna, calma e profunda. No silêncio, o seu coração pode encontrar o seu próprio ritmo, sem ser apressado pelas demandas alheias. No silêncio, a sua respiração encontra a profundidade que ela perdeu durante a correria do dia. O silêncio é o lugar onde a cura acontece. O seu subconsciente não se comunica através de palavras lógicas, mas através de frequências de calma e vibrações de paz. Ao aceitar o silêncio, você diz ao seu cérebro que o ambiente é seguro. Não há predadores, não há crises, não há nada que exija a sua reação. O silêncio é a prova de que você está em paz com a realidade. Deixe que o silêncio pesado da noite te envolva como um cobertor invisível. Sinta como ele ajuda a relaxar os pequenos músculos ao redor dos seus olhos. Sinta como ele silencia a necessidade de ser alguém. No silêncio, você é apenas consciência pura. Você é apenas vida. E a vida sabe como descansar. O silêncio é o seu berço original. Deixe-se ninar por ele. Lição 11. A aceitação da realidade é o fim da resistência. Você já percebeu como boa parte do nosso cansaço não vem do que fazemos, mas da nossa briga constante contra o que é? Nós deitamos na cama e começamos uma guerra silenciosa contra os fatos. Brigamos com o trânsito que enfrentamos, brigamos com a grosseria de alguém, brigamos com a nossa própria ansiedade. Essa resistência é como tentar empurrar uma parede de concreto com as mãos nuas. A parede não se move, mas os seus músculos ficam exaustos. Os estoicos nos ensinam a arte da aceitação radical. Aceitar não é concordar ou se render, mas sim reconhecer que o que já aconteceu não pode ser mudado por meio da preocupação. Se o seu dia foi caótico, ele foi caótico. Se você cometeu um erro, esse erro já faz parte da história do universo. Quando você aceita a realidade, você para de desperdiçar energia em uma luta que não pode vencer. Nesta noite, experimente soltar a resistência. Imagine que você é um rio. O rio não briga com as pedras que encontra pelo caminho. Ele simplesmente flui ao redor delas. Se houver um pensamento agitado na sua mente agora, não tente expulsá-lo com força. Apenas diga: tudo bem, você está aí. Eu aceito a sua presença. No momento em que você para de resistir, a tensão começa a escorrer para fora do seu corpo. Sinta o peso dos seus ombros afundando no colchão. Perceba como a sua mandíbula relaxa quando você desiste de ter razão ou de controlar o incontrolável. A paz não é a ausência de problemas, mas a ausência de resistência aos problemas. Ao aceitar que este momento é exatamente como deveria ser, você oferece ao seu subconsciente
o ambiente mais seguro do mundo, o agora. E no agora, o único dever que você tem é o de simplesmente ser. Deixe que a realidade descanse e descanse junto com ela. Lição 12. O corpo é o seu templo, não o seu escravo. Muitas vezes, tratamos o nosso corpo como se ele fosse uma máquina que deve nos obedecer sem reclamar. Nós o obrigamos a trabalhar por horas. Nós o alimentamos com pressa. Nós o inundamos de café para que ele fique acordado e de telas para que ele se distraia. E quando chega a hora de dormir, damos a ele uma ordem autoritária. Agora durma. Ficamos irritados quando o sono não vem imediatamente, tratando o nosso organismo como um escravo rebelde. Mas o seu corpo é um templo de sabedoria antiga. Ele não responde a ordens agressivas. Ele responde ao cuidado e ao respeito. Se ele está inquieto agora, é porque ele ainda sente os ecos das batalhas do dia. Ele ainda está processando o estresse que você jogou sobre ele. Em vez de lutar contra o seu corpo, tente, pela primeira vez nesta noite, ser o aliado dele. Imagine que você está agradecendo a cada parte de você, dos pés à cabeça. Agradeça aos seus pés por terem suportado o seu peso o dia todo. Agradeça às suas mãos por tudo o que criaram e tocaram. Agradeça ao seu coração, que bate incansavelmente sem que você precise pedir. Quando você muda o tom da cobrança para a gratidão, a química do seu cérebro muda. O corpo deixa de se sentir ameaçado e começa a se sentir acolhido. Sinta a vida pulsando nas pontas dos seus dedos. Perceba o calor que emana da sua pele. Você não é apenas uma mente que pensa, você é um corpo que sente. Ao honrar o seu templo físico, você permite que ele se desmonte das tensões. Não exija o sono. Convide-o com doçura. Deixe que os seus músculos se derretam como cera quente. O seu corpo sabe como se curar. Ele sabe como se renovar. Tudo o que ele precisa é que você saia do caminho e o deixe descansar em paz. Lição 13. O peso do mundo não cabe nos seus ombros. Ao longo das horas de vigília, nós vamos acumulando responsabilidades que muitas vezes nem são nossas. Nós nos preocupamos com os problemas dos amigos, com as notícias distantes, com o humor dos colegas e com o futuro do planeta. Sem perceber, vamos colocando todas essas pedras em uma mochila invisível que carregamos nas costas. O problema é que, quando deitamos para dormir, esquecemos de tirar essa mochila. O estoicismo nos lembra constantemente de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Epicteto dizia que a maior fonte de infelicidade é tentar carregar o que pertence ao destino. A verdade libertadora é que, neste exato momento, o mundo não precisa que você o carregue. O sol continuará seu curso, as marés continuarão subindo e as pessoas continuarão suas vidas. Mesmo que você decida, por algumas horas, não se preocupar com nada disso. Nesta noite, imagine que você está retirando essa mochila pesada. Sinta as alças saindo dos seus ombros. Coloque todos os problemas do mundo no chão, ao lado da cama. Eles não vão fugir. Se você realmente precisar lidar com eles amanhã, eles estarão lá. Mas agora, o seu único compromisso é com a sua própria recuperação. Você não é o salvador do mundo. Você é um ser humano que precisa de sono para ser útil amanhã. Perceba como a sua respiração fica mais leve quando você para de tentar sustentar o universo. Sinta o alívio de ser insignificante por um momento. No grande esquema das estrelas, as suas preocupações de hoje são apenas grãos de areia. Essa perspectiva não diminui você, ela te liberta. Deixe que o mundo gire sozinho. Confie na inteligência da vida. Agora, você é apenas um passageiro em repouso. Entregue-se à imensidão do silêncio, sabendo que os seus ombros foram feitos para abraçar a paz, e não para carregar o mundo. Para continuarmos a expansão monumental rumo aos 75.000 caracteres, cada lição deve ser um vasto oceano de calma, repetindo os princípios de soltura e presença. Vamos aprofundar as sensações e a filosofia nas lições 14, 15 e 16, utilizando uma linguagem que fala diretamente ao corpo e ao subconsciente. Lição 14. A mente é um rio, você é a margem. Uma das maiores causas da agitação noturna
é a nossa tendência de pular dentro de cada pensamento que surge. Imagine que a sua mente é um rio de águas constantes. Os pensamentos são os objetos que flutuam nessa água. Galhos secos, folhas, barcos de papel ou até troncos pesados. Quando você está deitado tentando dormir e um pensamento sobre uma dívida ou uma briga aparece, você faz algo exaustivo. Você pula no rio, agarra o tronco e tenta lutar contra a correnteza. Você tenta empurrar o pensamento para fora da água ou tenta segurá-lo para resolvê-lo ali mesmo. O resultado dessa luta é que você termina encharcado, cansado e cada vez mais longe do sono. O estoicismo nos ensina a arte da observação desapegada. A lição de hoje é aprender a sair do rio e sentar-se confortavelmente na margem. Da margem você pode ver os pensamentos passando, mas você não se molha. Você vê o pensamento de preocupação vindo, vê ele passar diante dos seus olhos e vê ele seguir o curso do rio até desaparecer na curva. Nesta noite, experimente ser apenas o observador. Se um pensamento sobre o trabalho surgir, não tente resolvê-lo. Apenas diga mentalmente: ali vai um pensamento sobre o trabalho. Se uma lembrança triste aparecer, diga: ali vai uma lembrança triste. Não dê as mãos para o pensamento. Não comece uma conversa com ele. Apenas observe. Sinta como existe um espaço de silêncio entre você e o que você pensa. Esse espaço é o lugar onde mora a sua paz inabalável. Sinta o peso do seu corpo imóvel enquanto o rio da mente continua correndo. Você não precisa parar o rio para descansar. O rio pode estar agitado, mas você, sentado na margem, está seguro e seco. Gradualmente, ao perceber que você não está mais pulando na água para lutar, o rio começa a se acalmar sozinho. As águas ficam mais claras, o movimento fica mais lento, até que o rio se torne um espelho imóvel. E é nesse espelho que o sono profundo se reflete. Fique na margem. O descanso é o seu refúgio. Lição 15. A gratidão pelo que já foi alcançado. Nossa cultura nos treina para olhar apenas para o que falta. Somos ensinados a focar no degrau que ainda não subimos, na meta que não batemos, na pessoa que ainda não somos. À noite, esse hábito se manifesta como uma lista de cobranças. Você foca na tarefa que ficou pendente e esquece das 100 tarefas que concluiu. Você foca no erro que cometeu e esquece da bondade que praticou. Essa sensação de falta mantém o subconsciente em estado de busca e caça, impedindo-o de entrar no estado de chegada. O estoicismo nos convida a praticar a gratidão não como um exercício vazio, mas como um reconhecimento da realidade. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre as pessoas que o ajudaram e sobre as qualidades que ele já possuía. Quando você foca na gratidão, você envia um sinal químico de suficiência para o seu cérebro. E um ser que se sente suficiente não precisa lutar. Ele pode finalmente dormir. Nesta noite, faça um inventário silencioso das suas pequenas vitórias de hoje. Não precisam ser conquistas heróicas. Seja grato pelo ar que entrou nos seus pulmões, pelo alimento que te deu energia, pela cama que agora sustenta o seu peso. Seja grato pela sua capacidade de recomeçar. Sinta esse sentimento de gratidão como um calor suave que começa no centro do seu peito e se espalha pelos seus braços, pernas e pescoço. Quando você se sente grato pelo que já foi vivido, o eu, que quer sempre mais, entra em repouso. Você reconhece que por hoje o que foi feito é o bastante. Você é o bastante. O dia de hoje foi um presente com todas as suas nuances e você o recebeu. Deixe que essa sensação de copo cheio embale o seu corpo. Não há nada a buscar no escuro. Tudo o que você precisa já está aqui, dentro de você. Durma com o coração leve, sabendo que a vida já te deu o suficiente para esta jornada. Lição 16. O abandono do controle é o início da maestria. Nós vivemos sob a ilusão de que temos o controle sobre as coisas. Tentamos controlar o que os outros pensam, tentamos controlar os resultados das nossas ações e, à noite, tentamos controlar o momento exato em que vamos adormecer. Mas o controle é como areia. Quanto mais apertamos a mão,
mais ela escapa entre os nossos dedos. O esforço de controlar o sono é, ironicamente, o que mais produz insônia. A maestria estoica consiste em saber quando soltar as rédeas. Imagine um navegador em um imenso oceano. Ele pode controlar as velas e o leme, mas ele não controla o vento nem as ondas. À noite, você deve ser esse navegador que recolhe as velas e confia na imensidão do mar. O sono não é algo que você faz, é algo que acontece com você quando você para de interferir. Esta noite, desista de tentar dormir. Sim, desista do esforço. Aceite que, se o sono vier agora, será bem-vindo. E se ele demorar, você continuará aqui em paz, descansando mesmo acordado. Ao abandonar o controle sobre o relógio, você retira a pressão do seu sistema nervoso. Sinta como os músculos do seu rosto relaxam quando você para de tentar. Sinta como a sua respiração flui melhor quando você não está monitorando cada ciclo. O universo tem um ritmo próprio. As estrelas se movem sem o seu esforço, as plantas crescem no silêncio. E o seu corpo sabe exatamente como se restaurar. Confie na inteligência das suas células. Elas sabem o que fazer. Deixe que a vida te carregue, como um bebê no colo de uma mãe. Você não precisa vigiar o mundo. Você não precisa vigiar a si mesmo. Solte as rédeas. Deixe que a correnteza da noite te leve para onde o silêncio é total. A verdadeira liberdade começa quando você aceita que não precisa estar no comando o tempo todo. Para continuarmos nossa jornada rumo aos 75.000 caracteres, vamos mergulhar agora em lições que exploram a imensidão do tempo e a conexão com a natureza, usando a repetição e a descrição sensorial, para ancorar o seu subconsciente no repouso absoluto. Aqui estão as lições 17, 18 e 19, expandidas de forma monumental. Lição 17. A noite como um ritual de morte e renascimento. Muitas pessoas sentem uma inquietação inexplicável quando o dia termina, como se houvesse uma tristeza oculta no pôr do sol. Os antigos filósofos, especialmente os estoicos, não fugiam dessa sensação. Eles a encaravam de frente. Eles viam o sono como o irmão da morte, mas não de uma forma assustadora. Para eles, a noite era uma oportunidade sagrada de praticar o desapego total. Dormir é, em essência, um ensaio para o fim de todas as coisas. Você fecha os olhos e, por algumas horas, o mundo deixa de existir para você. Pense na beleza libertadora desse conceito. Todos os dias, você tem a chance de morrer para os seus problemas, para o seu nome, para o seu cargo e para as suas falhas. Ao se deitar, você entra em um casulo de silêncio onde nada do que aconteceu hoje tem o poder de te definir. O que você fez ou deixou de fazer já morreu no tempo. A noite é o grande fogo que consome os restos mortais do dia, transformando as mágoas em cinzas e as preocupações em fumaça. Sinta o seu corpo se entregando a essa pequena morte voluntária. Perceba como é bom não ter que carregar a sua história por um tempo. No sono profundo, você não é o você que sofre, nem o você que planeja. Você é apenas consciência pura, repousando na base da existência. Ao aceitar que o dia de hoje acabou completamente, você permite que o seu subconsciente se limpe. Você não leva o lixo de hoje para o jardim de amanhã. Imagine que, ao adormecer, você está entregando a sua vida de volta para o universo, com a confiança de que ela será devolvida a você, renovada e fresca, com o primeiro raio de sol. Essa entrega remove o peso da continuidade forçada. Você não precisa carregar uma vida de décadas, você só precisa viver um ciclo de 24 horas por vez. Sinta o alívio de desaparecer no conforto das suas cobertas. Deixe que o silêncio leve embora a sua identidade. Amanhã você renascerá. Mas agora, a sua missão é apenas deixar o passado descansar em paz. Lição 18. A harmonia com o ritmo do universo. Nós vivemos em um mundo que tenta ignorar a natureza. Criamos luzes que nunca se apagam, telas que brilham no meio da madrugada e rotinas que exigem que sejamos produtivos o tempo todo. Nós nos desconectamos do ritmo das marés, das fases da lua e do movimento das estrelas. No entanto, o seu corpo ainda é feito de terra, água e poeira estelar.
Suas células ainda respondem ao chamado da noite, mesmo que a sua mente tente lutar contra isso usando cafeína ou preocupação. A insônia é, muitas vezes, apenas o grito de um organismo que perdeu o compasso com a vida. Esta noite, o seu objetivo é realinhar a sua pulsação com a pulsação da Terra. Imagine que o nosso planeta é um grande ser vivo que gira lentamente no vácuo silencioso do espaço. De um lado, há a agitação do dia. Do outro lado, onde você está agora, há o manto escuro do repouso. Você faz parte desse movimento. Você não está isolado. Sinta a gravidade te puxando para o centro da Terra. Não lute contra ela. Deixe que ela te segure. Perceba que você não precisa fazer esforço para o planeta girar. Você não precisa fazer esforço para o ar ser filtrado pelas árvores. Existe uma inteligência gigantesca cuidando de tudo enquanto você descansa. Ao sintonizar com essa harmonia, a sua ansiedade individual começa a parecer pequena, como um grão de areia diante do oceano. Respire no mesmo ritmo que você imagina que as florestas respiram à noite. Lento, profundo, sem pressa. Deixe que a calma das montanhas penetre nos seus ossos. Deixe que a fluidez dos rios limpe os seus pensamentos. Quando você se reconhece como parte do universo, você entende que o descanso não é uma falha, é uma lei natural. Tudo na natureza descansa para poder florescer. As flores fecham suas pétalas, os animais se recolhem, a terra esfria. Permita-se seguir essa lei. Você está em casa, no colo da existência, e o ritmo do cosmos é o seu guia. Lição 19. O refúgio inexpugnável da cidadela interior. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, vivia cercado por guerras, intrigas políticas e perigos constantes. Como ele conseguia dormir em paz? Ele desenvolveu o conceito da cidadela interior. Ele acreditava que, por mais que o mundo lá fora estivesse um caos, todo ser humano possui um centro de controle, uma fortaleza interna que ninguém pode invadir sem a sua permissão. Esse refúgio é feito de razão, silêncio e aceitação. Muitas vezes, você não dorme porque sente que os seus problemas estão sentados ao seu lado na cama. Você sente que a falta de dinheiro, as críticas de alguém ou o medo do futuro derrubaram as suas portas. Mas isso é apenas uma percepção. Nesta noite você vai reconstruir os portões da sua cidadela. Imagine que, ao fechar os olhos, você caminha para dentro de uma fortaleza de pedra antiga e sólida. As paredes são imensas e silenciosas. Nada do que acontece lá fora pode entrar aqui. Sinta o ar fresco e calmo dentro desse refúgio. Lá fora, o vento pode soprar e as tempestades podem cair, mas dentro da sua cidadela, a luz é suave e o silêncio é absoluto. Aqui, as opiniões dos outros não têm peso. Aqui, as cobranças da sociedade não têm voz. Você é o soberano deste espaço. Neste reino sagrado, a única lei permitida é a paz. Visualize-se sentando no centro desta fortaleza. Perceba que você está seguro. Nada pode te ferir enquanto você estiver recolhido na sua essência. O subconsciente relaxa profundamente quando visualiza essa barreira protetora. Você não precisa vigiar os muros. A fortaleza se mantém sozinha pela força da sua própria natureza estoica. Deixe os problemas do lado de fora dos portões. Eles podem gritar o quanto quiserem, mas eles não têm chave para entrar. Sinta a solidez dessa proteção e permita que o seu corpo adormeça na mais completa segurança, sob o abrigo da sua própria alma. Para concluirmos este roteiro monumental e atingirmos a densidade necessária para a sua reprogramação, vamos mergulhar na lição final e na conclusão. Estas palavras foram desenhadas para ser o último degrau antes do silêncio absoluto, onde a filosofia se transforma em sono e a reflexão se torna entrega total. Aqui está a lição 20 e a conclusão final, expandidas de forma exaustiva e hipnótica. Lição 20. A confiança no Logos e o abandono final. Chegamos à última porta. Depois de percorrer 19 caminhos de desaprendizado, de soltura e de silêncio, restou apenas um gesto, a entrega total à ordem das coisas. Os estoicos chamavam essa inteligência universal de Logos.
Eles acreditavam que a vida não é uma sucessão de acidentes caóticos, mas uma sinfonia que possui seu próprio ritmo, sua própria razão e seu próprio tempo. Quando você luta contra o sono, você está no fundo duvidando da inteligência da vida. Você acredita que precisa vigiar a existência para que ela não se perca. Mas pare por um segundo e sinta a grandiosidade do que te sustenta. O seu coração bate sem o seu comando. Os seus pulmões filtram o ar sem que você precise ler um manual de instruções. O sangue corre pelas suas veias, levando nutrientes para cada uma das suas trilhões de células, enquanto você nem sequer percebe. Existe uma sabedoria operando em você que é infinitamente superior à sua mente ansiosa. O Logos está cuidando de você agora, exatamente como cuidou nas últimas décadas. Se você está aqui, se você sobreviveu a todos os seus piores dias, é porque essa força te sustentou. Esta noite, a sua última tarefa é entregar as chaves da sua vida para essa inteligência. Imagine que você é um passageiro em um navio imenso e seguro que atravessa o oceano durante a noite. Você não precisa ir até a cabine do capitão para ajudá-lo a navegar. Você não precisa vigiar as estrelas para ter certeza de que o navio não vai se perder. O capitão conhece o caminho. O navio é sólido. O seu único dever como passageiro é ir para o seu aposento e descansar. Sinta o seu corpo se dissolvendo na superfície da cama. Imagine que as fronteiras entre a sua pele e o ar estão desaparecendo. Você não é mais um eu isolado com uma lista de problemas. Você é a própria vida repousando em si mesma. Quando você confia no Logos, a ansiedade perde o objeto de estudo. Não há o que temer, pois você faz parte do todo. Se o universo é eterno e você é parte dele, nada de essencial em você pode ser perdido. O sono é o momento em que você para de fazer e simplesmente é. É o estado mais puro de conexão com a natureza. Ao fechar os olhos agora, sinta que você está caindo em um oceano de bondade e ordem. Não há necessidade de resistência, não há necessidade de controle. O dia foi vivido, o esforço foi feito. O que restou foi a confiança. Diga ao seu subconsciente: eu confio na vida, eu me entrego ao fluxo, está tudo bem. Deixe que essa confiança seja o último pensamento antes da luz da consciência se apagar suavemente, dando lugar ao mistério regenerador do descanso profundo. Conclusão final: o mergulho no oceano do ser. Agora, as palavras não precisam mais de lógica. Elas são apenas vibrações, como o som de um sino que toca ao longe, e cujo eco vai ficando cada vez mais fraco, até se misturar com o silêncio. Você percorreu um longo caminho nesta noite. Você atravessou as florestas das suas preocupações, desarmou os guardas da sua autocrítica, deixou o peso do mundo na beira da estrada e entrou na sua cidadela sagrada. O seu subconsciente está agora saturado de paz. Ele entende, talvez pela primeira vez em muito tempo, que descansar não é um prêmio que você ganha por ser perfeito, mas uma necessidade biológica e espiritual para que você continue sendo humano. Você desprogramou a ideia de que o alerta é segurança e reprogramou a verdade de que a soltura é poder. Um ser que sabe descansar é um ser que sabe viver. Sinta o seu corpo agora. Ele está pesado, como se fosse feito de terra molhada, mas ao mesmo tempo ele parece flutuar como se fosse feito de fumaça. Essa é a sensação da entrega. A sua mente é agora um céu noturno sem nuvens. Se algum pensamento passar, ele é apenas uma estrela cadente que brilha por um segundo e some no infinito. Você não precisa segui-la. Você não precisa dar nome a ela. A partir de agora, o silêncio assume o comando. Este silêncio não é vazio. Ele é cheio de cura. Enquanto você dorme, as suas células serão restauradas, as suas memórias serão organizadas e o seu espírito será banhado na fonte da calma original. Amanhã, quando você abrir os olhos, o mundo será o mesmo, mas você será diferente. Você terá olhos de quem sabe que pode enfrentar o dia porque sabe como terminar a noite. A contagem regressiva para o esquecimento total começa agora. Cada número é um mergulho mais fundo na escuridão mansa e acolhedora. 10. O corpo afunda. 9.
A mente se dissolve. 8. O som da minha voz fica distante. 7. A respiração é o único movimento do universo. 6. Os ombros derretem. 5. Os pés e as mãos adormecem. 4. O peso do mundo desapareceu. 3. O silêncio é o seu cobertor. 2. A paz é a sua única realidade. 1. Entrega total. 0. Dorme agora. Dorme sob a proteção da filosofia, sob a guarda da sua própria alma e sob o abraço do universo. O dia acabou. A luta cessou. Você está em casa. Boa noite.